Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos ainda orar, irmãos? Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, por estarmos reunidos à volta da Tua Palavra, Senhor. Nesta hora nós queremos Te pedir que abras os nossos corações, que nos dês entendimento, Senhor, e que nos convenças, Senhor, daquilo que precisamos de ser convencidos nesta manhã. Ajuda-me a pregar, Senhor, dá-me força e dá-me as palavras certas, Senhor. Abençoa-nos, é isso que queremos pedir e agradecer no nome de Jesus para a Tua glória. Amém. Muito bem, o sermão que quero pregar esta manhã leva-nos para um salmo que faz parte do grupo dos salmos intitulados Cânticos de Romagem ou Cânticos dos Degraus. Estamos a fazer uma pequena interrupção na série do Sermão do Monte, que terminará no próximo domingo, é assim, não é, Pastor Tiago? Faltam mais 2, ok. Então hoje vamos para o Salmo 121 e se os irmãos repararem nas vossas bíblicas podemos ter alguns subtítulos que dividem os vários salmos e podem ter lá a designação de Cântico de Romagem ou Cântico dos Degraus. Estes textos das Escrituras eram geralmente recitados quando o povo peregrinava para Jerusalém, na altura das festas prescritas na lei de Moisés. Então, daí a referência à romagem, não é? A romaria, um conjunto de pessoas a caminharem para Jerusalém, ou a imagem até de degraus, porque a cidade de Davi estava situada numa parte mais elevada de Jerusalém. Então, podemos então dizer que estamos diante de um dos salmos geralmente aplicado ao peregrino, àquele que está numa jornada com o objetivo de chegar à cidade de David, a Jerusalém, para adorar o Senhor com o povo. E hoje, enquanto a Igreja do Senhor Jesus, nós somos chamados, enquanto peregrinos, somos peregrinos em terra estranha, que anseiam chegar à Jerusalém celestial e desfrutar da presença de Cristo para sempre. E esta é a nossa verdadeira festa. Esta é a nossa peregrinação. Nós ansiamos chegar à Jerusalém celestial, aos novos céus e à nova terra, à comunhão do próprio Senhor Jesus Cristo, onde estaremos face a face com Ele. E essa será a festa eterna que nos aguarda. Este é um salmo que pressupõe a existência de uma gama variada de perigos e de ciladas para o peregrino a caminho de Jerusalém. No entanto, o texto que acabamos de ler, ele não se preocupa em especificar que perigos são esses. E uma das razões para isso não acontecer, para o facto dos perigos não estarem especificados, é o facto de o cuidado de Deus ser aquilo a que devemos aplicar profundamente e com especificidade a nossa atenção. A coisa mais importante na qual devemos colocar a nossa atenção não é em detalhar que perigos é que podem estar aqui envolvidos, mas é sim o cuidado de Deus que é constante. E é isso que o Salmo faz. Nos versículos 1 e 2 temos uma espécie de introdução, ou parte inicial do Salmo, onde o salmista, partindo da sua experiência, coloca bem clara a necessidade e a urgência de socorro para si. O salmista sabe que precisa de ajuda. Dos versos 13 a 8, até ao fim, 6 vezes nós lemos que Deus é o guarda do salmista e que Deus é o nosso guarda. E 6 promessas são-nos dadas para que a nossa fé seja fortalecida durante a nossa jornada. 6 vezes nós vemos que Deus é o nosso guarda. E 6 promessas nós retiramos deste texto para nós esta manhã. Quando falamos no facto de Deus nos guardar e de ser Ele quem cuida de nós, é como se estivéssemos a entoar um refrão repetido muitas vezes pelas nossas bocas.
Nós dizemos constantemente, Deus é quem nos ajuda, é quem nos guarda, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso abrigo, é o nosso auxílio. E fazemos isso com razão. É que sabem, queridos irmãos, eu creio que tão depressa afirmamos esta verdade, que Deus, de facto, é o nosso socorro, é o nosso guarda. Tão depressa nós afirmamos isto, como nos esquecemos desta verdade. Tão depressa nós afirmamos que é Deus quem nos guarda, como depressa nós nos esquecemos desta verdade também. E deixa-me usar esta ilustração. É quase como se estivéssemos a cantar o refrão final daquela canção, eu julgo que toda a gente aqui conhece, aquela canção dos Beatles, Hey Jude. Toda a gente está familiarizada com esta canção. Acho que os Beatles é aquela referência clara que podemos usar que atinge graúdos e miúdos, ok? Portanto, o Hey Jude, aquilo termina no na, 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 e repete-se Hey Jude. Então é como se estivéssemos a cantar essa canção ao ponto em que já não sabemos bem o que é que estamos a cantar. Estamos sempre a repetir aquilo, sempre. O Paul McCartney está sempre a repetir mais uma vez, agora só as vozes, e já não sabemos bem o que é que estamos a cantar, ok? Ok, a Hey Jude não deixa de ser uma grande canção por causa disso, ok? O nosso esquecimento do facto de Deus ser o nosso guarda acaba por ser proporcional ao tamanho da certeza que achamos que temos sobre conhecer de facto este cuidado de Deus por nós. Deixem-me repetir esta frase. O nosso esquecimento do facto de Deus ser o nosso guarda acaba por ser proporcional ao tamanho da certeza que achamos que temos sobre conhecer de facto este cuidado de Deus por nós. Eu não estou com isto a afirmar que não conhecemos o cuidado de Deus por nós. Okay? Eu não estou a afirmar isto, porque todo o cristão reconhece que é Deus quem cuida da sua vida. Cada um de nós aqui pode afirmar isto. É Deus que cuida de nós. O meu ponto é enfatizar a facilidade em nos esquecermos do cuidado de Deus por nós, assim que nos deparamos com um novo desafio que nos abala. E por isso deixamos de cantar este refrão? Não. Não deixamos de cantar isto. Continuamos a entoá-lo ainda mais vezes. Não é pelo facto de nos esquecermos que vamos deixar de repetir isto. Ainda vamos dizer mais vezes que Deus é o nosso guarda. Coloquem os vossos olhos no texto. Versículo 1. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Nós começamos a ler o Salmo e sentimos logo a angústia, sentimos logo a insegurança e a incerteza do salmista. No meio do seu medo, ele está a olhar para os montes. E aqui é possível que os montes sejam aqui descritos como aqueles montes que o peregrino contempla quando olha para Jerusalém. Então o salmista, no meio do seu medo, ele está a olhar para os montes como símbolo do que é forte e do que é imponente à face da terra. Aquilo que produz alguma sensação de segurança. No meio da sua aflição, a tentação do salmista é olhar para os montes. O que é o símbolo daquilo que é mais poderoso e forte à face da terra? Os montes. Então ele olha para lá. O texto está a dizer-nos que esta é a nossa tendência natural. Para onde é que os nossos olhos se elevam na hora do aperto? Para onde corremos para nos sentirmos aliviados? Quais são os falsos deuses que nos dão uma falsa sensação de segurança? Este tipo de questões nós devemos perguntar a nós próprios. Creio que uma das coisas que devemos aplicar às nossas vidas ao ler este texto é que nós combatemos o medo assumindo que o temos. Nós combatemos o medo assumindo que de facto temos medo. É uma frase batida, não é? Aquela frase que diz que nós devemos enfrentar os nossos medos, mas de facto nós não encontraremos cura se não admitirmos a doença. Nós não vamos encontrar cura se não admitirmos a doença. De facto, nós não vamos poder combater os nossos medos se não admitirmos de facto que temos medos na nossa vida. Muitos de nós sentimos suores frios quando lemos textos na Bíblia que expõem os nossos corações e os vários temores que podemos estar a viver. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas muitas vezes quando eu me deparo com algum texto
E Ele expõe de uma forma mais viva alguma coisa pela qual eu estou a passar, alguma dificuldade, algum traço do meu caráter que deve ser transformado, eu fico arrepiado. E este texto, o Salmo 121, pode ser um desses textos. Porque nós vemos o salmista, ele está angustiado. E quando isso acontece, irmãos, deixem-me dizer, isso é uma coisa boa que nos acontece. Quando nós sentimos esse arrepio na espinha, não é? Esses suores frios, isso é uma coisa boa. Parte do trabalho de santificação do Espírito Santo em nós é convencer-nos que Deus é soberano para decidir o que pode ou não acontecer connosco nesta terra. Parte do trabalho de santificação que o Espírito Santo faz em nós é convencer-nos que, de facto, Deus é soberano e é Deus que escolhe o que é que Ele permite que pode ou não acontecer connosco nesta terra. E quando o Espírito Santo nos convence desta inevitabilidade, de Deus ser soberano para decidir o que vai acontecer connosco, o Espírito Santo também convence-nos de que há um propósito divino em tudo o que Deus permite que aconteça. Um desses propósitos é o de ficarmos completamente convencidos da nossa fraqueza e absoluta necessidade da ajuda de Deus. O Espírito Santo convence-nos que Deus é soberano, pode permitir o que Ele bem quiser de acordo com o seu plano para a nossa vida, e o Espírito Santo também convence-nos de que em tudo aquilo que acontece, Deus tem um propósito para nós. E um desses propósitos é estarmos convencidos da nossa fraqueza e de que precisamos desesperadamente da ajuda de Deus. E agora lemos o verso 2. O que é que o salmista diz? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Reparem, o nosso Deus não é um Deus sádico que retira prazer do facto de nos dar circunstâncias que simplesmente nos atemorizam, ok? Nosso Deus não é um Deus sádico que tem prazer em ver-nos sofrer ao dar-nos circunstâncias que só nos trazem temor. Não, o nosso Deus é um Deus amoroso que no meio dos nossos medos levanta os nossos olhos para Ele mesmo, ok? É o que está a acontecer com o salmista. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, no meio dos nossos medos, Deus é um Deus amoroso porque Ele levanta os nossos olhos para Ele mesmo. David Dixon, que era um puritano do século XVI e século XVII, ele escreveu esta frase: nada pode satisfazer a fé, exceto a suficiência de Deus, que fez o céu e a terra do nada, e pode conceder auxílio onde não existe vislumbre de alívio. Nada pode satisfazer a nossa fé senão a certeza de que Deus é suficiente para nós. O facto de Deus conceder-nos descansos maiores através de experiências de desassossego é um padrão de paradoxos que a palavra nos dá. Não é? Parecem contradições. Então, nós encontramos descanso e paz através de experiências de não descanso, de desassossego. Isso é um padrão de paradoxos que a palavra nos dá. Por exemplo, alegria na tristeza. Quando o apóstolo Paulo diz: alegro-me no meio das tribulações. Força na fraqueza. Quando sou fraco, então sou forte. E vida na morte, não é? Nós temos vida porque o Senhor Jesus morreu. Então a lógica não é da autopenitência, não é? Não é de nos penitenciarmos a nós mesmos, de infligirmos sofrimento a nós mesmos para merecermos o alívio. Não é essa a lógica. A lógica divina é a de provas para fortalecermos a nossa fé. Provas que provam e fortalecem a nossa fé. Essa é a lógica divina. E isto acontece porque, mais uma vez, o nosso Deus é um Deus que nos ama e que não quer que fiquemos no mesmo estado em que estamos agora. Ele quer que o queiramos cada vez mais. E por isso Ele dá-nos provas. Okay? Esta não é a única maneira que Deus usa para aumentar o nosso amor por Ele, mas de facto é uma maneira poderosa que Deus usa, colocar provas nas nossas vidas. E por isso eu quero relembrar uma frase que o C.S. Lewis dizia. C.S. Lewis dizia que o sofrimento é o megafone de Deus.
O sofrimento é o meio pelo qual Deus fala mais alto à nossa vida. Num mundo caído e em corpos como os nossos, sujeitos ao pecado. O sofrimento é o meio pelo qual Deus agita a nossa fé e a nossa confiança nele, para que tudo o resto, os montes à nossa volta, seja como nada comparado com a grandeza de Deus. O objetivo das provas que Deus coloca na nossa vida é que tudo aquilo que está à nossa volta e que nós julgamos que nos podemos agarrar, isso é nada comparado com a grandeza de Deus. Não há maior satisfação do que quando somos confrontados com a grandeza do nosso Deus a nosso favor. Não há maior satisfação do que esta, quando nós somos confrontados com a grandeza do nosso Deus que fez o céu e a terra a nosso favor. Isaías 40, versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, erga a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis aí está o vosso Deus. A partir do verso 3, até o final do Salmo, até o versículo 8, nós observamos uma série de promessas relativas ao cuidado de Deus pelo seu povo. E que essas promessas servem de confirmação à fé do salmista e à nossa fé hoje, de que o socorro e o descanso vêm somente do Senhor. Eu gostava de ver convosco estas 6 promessas que o Salmo nos está a dar. Coloquem os vossos olhos aí a partir do versículo 3. Então, a primeira promessa no verso 3 é sobre Deus não permitir que os teus pés vacilem. Embora tu saibas que são muitas as vezes em que cais e que desobedeces, Deus promete que a tua queda não seja definitiva. Deus está a prometer que a tua queda não é definitiva. Vais levar muitos socos, mas nunca vais ficar knockout, nunca vais ficar fora de combate. Vais levar, deixa-me usar a expressão, vais levar muita pancada, mas nunca vais ficar fora de combate. E repara, sempre que caíres, Deus está a vigiar. Vejam lá a segunda parte do versículo 3. Não dormitará aquele que te guarda. Deus está sempre a vigiar. Não há um momento em que Ele não supervisione soberanamente os teus momentos de fraqueza. Não há um momento sequer em que Deus não esteja lá a supervisionar cada momento em que tu cais. O Senhor promete manter-te firme na fé até ao fim. A segurança da tua salvação vem do facto de Deus prometer guardar-te. A segurança da salvação de cada um de nós aqui esta manhã vem do facto de Deus prometer guardar-nos. Esta é a primeira promessa. Ele não permite que os nossos pés vacilem. Versículo 4. Segunda promessa é sobre Deus não dormitar nem dormir quando guarda o seu povo. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Não sei se os irmãos têm o hábito de ver filmes. Eu não me recordo agora de nenhum em concreto. Por acaso recordo. Não sei se viram o Hobbit, o terceiro filme do Hobbit, que é uma trilogia. É engraçado. São filmes engraçados. Eu gosto desses filmes. E há uma cena em que, portanto, um conjunto de homens está abrigado numa cidade antiga, em ruínas, e há um que fica de guarda. E de manhã, amanhã surge e chega o líder deles e pergunta se houve alguma coisa que tivesse acontecido durante a noite. E ele diz, não, nada passou por mim. E o líder vai cá fora ao pátio e vê um exército de elfos à porta. E ele vira-se, pois não passou nada, exceto um exército de elfos que está aqui à nossa porta. Portanto, se nós nos lembrarmos de filmes, vamos recordar muitas cenas em que há sempre um conjunto de amigos que está a fazer vigia e há sempre um que adormece e depois o caldo fica completamente entornado. Mas, de facto, o nosso guarda, o nosso vigia, ele não dorme. E na Antiguidade, no tempo em que este texto foi escrito, havia a ideia entre os povos pagãos de que os seus deuses dormiam às vezes. Não sei se recordam um episódio de Elias com os profetas de Baal.
Podem confirmar isso no primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Elias quer comprovar perante o rei e perante o povo que Baal é um falso Deus e que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. E ele goza com os profetas de Baal, porque eles estão a clamar há horas para que Baal se manifeste e que consuma o altar. E ele diz assim, olha, se calhar o vosso Deus está a dormir. Não era em vão que ele estava a dizer isto, porque de facto era comum pensar-se que os deuses às vezes dormiam e não ouviam as preces dos seus fiéis. E Elias estava a dizer indiretamente, o vosso Deus pode estar a dormir, mas o Deus verdadeiro nunca dorme. Então o salmista faz aqui um contraste total com a religião dos povos à volta de Israel, afirmando que o Deus que guarda Israel nunca dorme, nem por um momento sequer. Então Deus promete cuidar constantemente do seu povo, para que na certeza de que Deus não dorme, porque Deus não é homem para que se canse, o povo possa repousar em paz. Na certeza de que Deus não precisa de descansar, Ele não dorme, o povo pode dormir sossegado. Irmãos, e por isso também é que nós dormimos hoje, não é? Nós dormimos porque Deus cuida de nós. Se nós não confiássemos no facto de Deus cuidasse de nós não conseguiríamos dormir. Já pensaram nisso? Quando estamos a dormir, nós estamos a afirmá-lo porque estamos a dormir, mas estamos a confiar que Deus cuida de nós durante as nossas horas de sono, em que não conseguimos controlar absolutamente nada. Ok, terceira promessa, no versículo 5. É sobre Deus ser aquele que te guarda e a tua sombra à tua direita. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Se a promessa anterior do versículo 4 era aplicada a todo o povo de Israel de uma maneira geral, era uma promessa para o povo, esta promessa no versículo 5 é agora aplicada a cada membro do povo em particular. Cada pessoa que faz parte do povo de Israel recebe esta promessa para si própria. Aquilo que pertence à Igreja de Cristo deve ser aplicado em particular a cada membro do seu corpo. As promessas que Deus faz à Igreja devem ser aplicadas a cada membro da sua Igreja em particular. Apesar de Deus não prometer libertação de todos os teus problemas, nós nunca encontramos isso na palavra. Deus não promete que te vai libertar de todos os teus problemas. Ele promete consolo e defesa no meio da dor. Ele não promete que te vai libertar de todos os problemas. Ele pode libertar-te. Mas o que Ele promete sempre é consolo e defesa no meio da dor. Ainda agora acabamos de cantar isso, naquele segundo cântico que cantamos hoje pela primeira vez. E Deus está bem perto para o buscares. Reparem, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Isto significa que Deus está bem perto para nós o invocarmos. Ele não está longe, Ele está perto. Ele é sombra ao teu alcance para teu refrigério. Tal como a nossa sombra, que está bem perto de nós, o Senhor está ao nosso alcance para nós buscarmos em oração e buscarmos o seu auxílio e refúgio. Então, a terceira promessa, Deus é aquele que te guarda e Ele está bem perto de ti. A quarta promessa, no verso 6, é sobre Deus guardar-te em todo o tipo de adversidades. O que é que diz o versículo? De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Do mesmo modo que Deus guardou o povo no deserto do calor extremo do dia e do frio extremo da noite, Deus cuida da tua vida de um modo que não existe nenhum momento difícil em que o consolo de Deus não te atinja. Não há nenhuma circunstância em que o consolo de Deus não esteja lá para te alcançar. Talvez seja mais fácil recordares o cuidado de Deus quando alguma dificuldade particular se repete na tua vida. Uma vez que já experimentaste o consolo divino nessa circunstância. Talvez seja mais fácil recordar. Quando os problemas se repetem, tu consegues recordar. Deus já me ajudou neste problema, Ele está-se a repetir. Logo eu vou voltar a confiar. Mas quando desafios novos que nunca experimentaste se abatem sobre ti,
é maior a tentação de achares que a solução desta vez precisa de ser diferente. Talvez isso possa acontecer. Quando o problema é diferente, talvez a tentação seja maior para tu achares que agora a solução também tenha de ser diferente. Mas em qualquer circunstância, no calor que o sol dá, no frio que a noite traz, a solução é sempre o cuidado de Deus. Deus guarda-te em todo o tipo de adversidades. Quinta promessa, versículo 7. Sobre Deus guardar-te espiritualmente de todo o mal. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Cada momento da tua jornada, lembrem-se, isto é um salmo para o peregrino, um salmo para nós que estamos a peregrinar em terra estranha. Cada momento da tua jornada representa uma batalha espiritual que tens de travar. Seja ela grande ou pequena. Cada momento é uma batalha espiritual que nós temos de travar, seja ela grande ou pequena. E a maneira como tu respondes aos desafios e tentações anda de mão dada com o cuidado que tu tens com a tua alma. A maneira como tu respondes aos desafios, a maneira como tu respondes às dificuldades, anda de mão bem dada com a maneira como tu cuidas da tua alma. E o que está em jogo é sempre a tua alma. O que está em jogo é sempre a tua alma. Repara, em nenhum momento Deus promete que a dificuldade deixará de fazer parte da tua vida. Também nunca Deus promete isso. Deus nunca promete que, a partir de agora, não há dificuldade para ninguém. Nunca encontramos essa promessa. E no limite, existe até a possibilidade de Deus permitir que percas tudo. Tal como aconteceu com Jó. Não é? Jó perdeu tudo. Só ficou com a mulher para lhe dizer: amaldiçoa a Deus e tira a tua vida. No limite, nós podemos até dizer: Deus pode nos tirar tudo, de facto, se esse for o seu plano. Mas Deus promete nunca perder o mais importante: a tua alma. Se tu pertences a Cristo, tudo o que te acontece contribui para o bem da tua alma. Porque Deus promete guardar a tua alma, promete guardar-te do mal. Então Deus guarda-te espiritualmente de todo o mal. O mais importante acerca da tua vida está guardado por Deus. A sexta e última promessa, no versículo 8, é sobre Deus guardar-te em tudo o que fizeres. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. O Senhor vai guardar-te em tudo o que fizeres. O que é que isto não significa? Isto não significa que tudo o que fizeres vai ter 100% de sucesso aos olhos do mundo, ok? Mas que Deus significa que Deus vai dirigir tudo o que fizeres de uma maneira que o teu desejo seja glorificá-lo em todas as coisas que planeares e fizeres. Deus vai dirigir, não para que as coisas que tu fazes sejam 100%, tenham 100% de sucesso aos olhos dos outros, mas para que tudo aquilo que tu planeares e fizeres, o teu coração queira glorificar a Deus. É certo que já fizeste muita coisa para teu proveito próprio, não é? Quem é que nunca fez nada para seu proveito próprio aqui? Amém. Todos nós já fizemos muita coisa para o nosso proveito próprio. E vamos continuar a fazer muitas mais, porque essa é a nossa natureza. Mas Deus vai guardar-te em tudo isso, na medida em que o Espírito Santo vai convencer-te gradualmente que tens de te arrepender e começar a planear e executar com os olhos, não nos montes, mas em Deus. Deus vai guardar-te em tudo o que fizeres, porque o Espírito Santo vai conceder-te o arrependimento, para que os teus olhos não estejam nos montes, mas estejam em Deus. E tudo aquilo que tu fizeres, tudo aquilo que tu planeares fazer, tudo aquilo que tu imaginares, vai ser transformado para que isso glorifique a Deus e não a ti próprio. E esse cuidado divino tem efeitos eternos na tua satisfação com Deus, desde agora e para sempre. Deus está a preparar o teu coração, o nosso coração, para que o nosso desejo seja estarmos com Cristo
e a chegada à presença de Cristo seja o culminar de tudo aquilo que nós vivemos aqui. Que a nossa jornada seja a preparação para a festa final com Jesus. Então temos estas 6 promessas no Salmo 121. Eu quero aplicar estas verdades em 2 pontos, antes de terminar o sermão. O primeiro ponto: Jesus é o cumprimento das promessas de Deus. As promessas de Deus encontram o seu cumprimento em Jesus. A promessa de Deus em guardar os seus filhos está perfeitamente assegurada e cumprida no que Jesus fez por nós na cruz. As suas palavras, as palavras de Jesus na cruz, confirmam isso. Lembram-se o que é que Jesus diz em João 20, 30? É versículo 30. Lembram-se o que é que Jesus diz? Está consumado, ou está terminado. Tudo o que era preciso ser feito para sermos salvos e para permanecermos seguros na mão de Deus foi feito por Jesus. O que é que ele também diz? Nenhum dos que tu me deste eu os perdi. A nossa segurança está firmada no facto de estarmos unidos com Cristo. Colossenses 3:3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A maneira como a Bíblia descreve a nossa união com Cristo é dizer que estamos escondidos nele. Ninguém nos consegue encontrar. Nós estamos escondidos em Jesus. Não há nada que nos possa encontrar para separar-nos, para nos arrancar de Cristo. Porque nós estamos escondidos com o melhor protetor de todos, Cristo. E por isso também podemos afirmar, Efésios 2:6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Nós já estamos nos lugares celestiais com Cristo. Já repararam o poder desta afirmação? Nós já estamos com Cristo nos lugares celestiais. Ainda não estamos lá, aguardamos que Ele nos chame, mas já lá estamos também. Porque Cristo está a representar-nos junto a Deus Pai. Nós já estamos nos lugares celestiais com Cristo, tal o poder da sua salvação por nós. Se aplicarmos os nossos corações a estas verdades, nós ganharemos alento na hora da angústia, pois o mais importante acerca da nossa vida já está seguro com Cristo. O mais importante acerca da nossa vida já está completamente seguro com Cristo. Nós ganharemos gratidão quando formos tentados a murmurar. Nós ganharemos certezas quando formos tentados a duvidar. Nós ganharemos esperança quando formos tentados a desistir. Se nós aplicarmos o nosso coração, esta é a promessa que Deus nos faz. Nós vamos ganhar esperança, vamos ganhar alegria, vamos ganhar certeza, convicção. Porque Deus promete guardar-nos. Segundo ponto, para terminar o nosso sermão esta manhã. Um refrão eterno. E este é o título do sermão. Um refrão eterno. Quero voltar à ideia do início do sermão. Que o cuidado de Deus é uma verdade que nós repetimos e que devemos continuar a repetir. É o cuidado de Deus em Cristo que nos sustenta. Nós repetimos isto vez após vez. Nesse sentido, é um refrão que não nos cansamos de entoar. É um refrão eterno que nós não paramos de dizer. Não é por acaso que neste salmo encontramos repetidas várias vezes a verdade de que Deus guarda-nos. Está a ser repetida várias vezes. Deus é o teu guarda, Deus é o guarda de Israel, Deus vai guardar-te. Deus é o teu guarda. A qualidade de sermos repetitivos tem um efeito pedagógico, ok? Tem um efeito que nos ensina e que é duplo, ok? Por um lado, o facto de sermos repetitivos, de repetirmos constantemente que Deus nos guarda, combate a nossa tendência natural de nos esquecermos de Deus e do que Ele é por nós em Cristo. Quando nós abraçamos a repetição, nós combatemos o esquecimento em nós. O esquecimento de quem Deus é e do que Ele é por nós em Cristo. Por outro lado, a repetição prepara-nos para uma eternidade de louvor constante ao nosso Salvador. O que é que vai ser a eternidade?
é uma repetição. É um loop constante, sem fim, de louvor eterno ao nosso Deus. Então, por um lado, a repetição combate a nossa tendência de nos esquecermos de Deus. Por outro lado, a repetição prepara-nos para uma eternidade de louvor que não termina. Desculpem. Se há um pecado esta manhã que devemos confessar, é o pecado do esquecimento. Há muitas ramificações pecaminosas que surgem por nos esquecermos de Deus. Há muita coisa de ruim, de pecaminoso que pode surgir por nos esquecermos de Deus. Por isso devemos ir à raiz, não é? Devemos recordar. E como é que fazemos isso? Repetindo. Repetir é recordar. Por isso é que nós insistimos, enquanto igreja, por exemplo, em decorarmos partes da Escritura, em decorarmos as bem-aventuranças. Alguns de nós até decoram o Sermão do Monte, a decorarmos o Catecismo, para não nos esquecermos de quem é Deus. Para não nos esquecermos de quem Deus é por nós em Cristo. Também por essa razão, tomamos a ceia do Senhor, para recordarmos a sua morte até que Ele venha. Deixem-me ir ainda mais longe. A nossa santificação passa pela repetição. Não somos menos autênticos por repetirmos, vezes se encontra a mesma coisa. Somos mais santos por o fazermos. Se há outro pecado, já falámos do pecado do esquecimento, se há outro pecado esta manhã que devemos confessar, é o pecado da indiferença. Também há muitas ramificações, há muitas coisas que começam a surgir, coisas pecaminosas do facto de sermos indiferentes a Deus. E, em consequência, apaixonarmos por tudo o resto. E por isso devemos ir à raiz, mais uma vez. Recordar. E como é que fazemos isso? Repetimos. Reparem, nós estamos aqui pelo menos 52 vezes ao ano, em frente ao púlpito, a fazer o quê? A pregar coisas diferentes? Nós estamos a pregar o Evangelho, irmãos. Estamos a fazer uma repetição. Porque nós precisamos de voltar à cruz. Neste lado da ressurreição, nós somos chamados a lutar espiritualmente, repetindo e recordando que Deus é o nosso guarda em todos os momentos. Nós somos chamados a fazer isso. Deus é o nosso guarda em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Na eternidade, quando estivermos com Cristo, nós somos chamados a descansar eternamente em louvor sem fim ao Deus que nos guardou em Cristo Jesus. Que o Senhor nos guarde.